Olá, pessoal! Então, a nossa aula de hoje é sobre potência. Nós temos aqui 2 elevado a 5. Esse 2, que é o meu número maior, é o que eu chamo de base da minha potência. Esse número menorzinho aqui em cima, o 5, vai ser o meu expoente. Porque pode ser que tenha alguns exercícios que é só para identificar como chama cada uma dessas partes. Então, esse número maior vai ser a minha base e esse número menor o meu expoente. Como que eu resolvo a potência? O expoente indica quantas vezes eu vou repetir a base. Depois que eu repetir, eu vou fazer a multiplicação desses fatores iguais. Então, aqui, nesse caso, eu vou repetir o 2 5 vezes. Tem que tomar cuidado para não confundir e, na hora de resolver isso, multiplicar o expoente pela base. Colocar 2 vezes 5, colocar 10 na resposta. Então, aqui eu vou repetir o 2 5 vezes. Depois é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, aqui, expoente, base e o resultado que nós encontramos é o que nós chamamos de potência. Potência é o resultado. E esse processo todo nós chamamos de potenciação. Então, aqui, repetindo, base, expoente e o resultado é a potência. Então, nós vamos repetir a base, a quantidade de vezes que o expoente estiver indicando. Nesse caso aqui, eu coloquei uma base que é um número natural, mas essa base, ela pode ser um número racional, fracionário, decimal ou número inteiro negativo. Então, vamos fazer outros exemplos só para vocês verem. Se eu colocar aqui uma fração, 1/2 elevado a 3. Eu vou repetir a minha base 3 vezes. Aí, relembrando como a gente fazia o processo das operações com números racionais, aqui na multiplicações de fração, o que a gente faz? Nós vamos multiplicar numerador pelo numerador e denominador pelo denominador, ou seja, número de cima pelo número de cima e número de baixo pelo número de baixo. Então, aqui, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 1/2 elevado a 3 é igual a 1/8. Um outro exemplo, vou passar aqui. Então, a gente viu uma potência com número natural, com número racional. E se fosse aqui um número decimal, 1,2 elevado a 2. 1,2 elevado a 2 não vai se confundir multiplicando 1,2 por 2 e colocar 2,4 no resultado. A minha base é 1,2. Eu vou ter que repetir ela 2 vezes. Então, eu vou colocar 1,2 vezes 1,2. Vamos fazer a continha aqui no canto. 1,2 vezes 1,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Pula a primeira aqui. 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 1 é 1. Aí, a multiplicação de número decimal. Nós vamos somar aqui e vamos ver quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2. Então, a gente vai contar aqui. 1, 2 e coloca a vírgula. Então, aqui o resultado dessa potência vai ser 1,44. Se a minha potência for um número negativo, vou colocar aqui, menos 4 elevado a 2. Então, nós vimos com número natural, com fração, com número decimal, agora vamos ver com números inteiros negativo. Eu vou repetir essa base 2 vezes. Então, menos 4, menos 4. Nós vamos multiplicar 4 vezes 4,
16. Como ele está com um sinal e o sinal está dentro do parênteses, tem que fazer a regra de sinal. Lembrando, relembrando a regra de sinal, com sinais diferentes fica negativo. Sinais iguais fica positivo. Então, aqui, menos com menos vai ficar mais. Você pode tanto colocar o sinal de mais como não colocar. A gente só precisa pôr o sinal quando ele é negativo. O positivo não precisa aparecer. Então, se eu deixar ali só o 16, está correto também. Então, ó, regra de sinal. Mais com mais, fica mais. Menos com menos, fica mais. Mais com menos é menos e menos com mais é menos também. Sinal igual, positivo, sinal diferente, negativo. Aqui, mesma coisa, dentro do parênteses eu tenho menos 4 e meu expoente é o 3. Então, vou repetir o menos 4 3 vezes. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes o 4 vai dar 64. E o sinal? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Mas eu preciso ficar fazendo a regra de sinal toda vez que eu for resolver uma potência que for um número inteiro negativo dentro do parênteses? Não, tem uma regra. Toda vez que o meu expoente for par, o meu resultado, minha potência vai ser positiva. Toda vez que tiver um número inteiro negativo dentro, ou inteiro, ou racional, desde que ele seja negativo, dentro do parênteses, e meu expoente for ímpar, a minha potência também vai ficar negativa. Então, ó, número negativo dentro do parênteses com expoente par, resultado da potência positiva. Número da base negativa com expoente ímpar, potência negativa também. E se eu colocar aqui menos 4 elevado a 2? Ele fala, vai dar o mesmo resultado que deu ali, porque a base é negativa e o expoente é par, então ele vai dar 16 positivo. Não. Por que que não? Aqui está dentro do parênteses, então quando está dentro do parênteses, a gente vai fazer a regra de sinal. Quando o número estiver sem o parênteses, nós vamos fazer só a potência do número, que no caso a gente já sabe que 4 elevado a 2 aqui é 16, e nós vamos repetir o sinal de menos, porque ele não está dentro do parênteses, não precisa fazer regra de sinal. Então, nesse caso, o resultado vai ficar menos 16. Agora vamos ver algumas regras da potenciação. Então, aqui, algumas regras da potenciação. Primeira regra que nós vamos colocar aqui. Vou colocar aqui 70 elevado a 1. A primeira regra da potenciação que nós vamos ver vale para toda vez que acontecer que o expoente for igual a 1. Independente da base que for, se o expoente for igual a 1, o resultado vai dar sempre a própria base. Por quê? O expoente não indica quantas vezes eu vou repetir a base. Se aqui o expoente é 1, eu vou ter que repetir a base uma vez. Então, aqui no caso, vai ficar 70. Então, toda vez que o expoente for 1, o resultado da potência vai ser a própria base. Primeira regra. Segunda regra. Quando o meu 1 está na base. Então, aqui eu tenho 1 elevado a 15. A minha base é 1 e meu expoente é 15. Quanto que vai ser o resultado da minha potência? Eu vou ter que colocar o 1 15 vezes? Não, não precisa. Por quê? O 1 sempre multiplicado por ele mesmo vai dar sempre 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, nesse caso, se eu colocar o 1 aqui 15 vezes, o resultado dessa multiplicação vai dar 1 mesmo. Então, a gente não precisa fazer essa multiplicação. Porque pela regra a gente já tem. Toda vez, repetindo, primeira regra, toda vez que o meu expoente for 1, o resultado vai ser a própria base. Toda vez que a minha base for 1, independente de qual seja o meu expoente, o resultado vai dar sempre 1. Terceira regra, quando a minha base for 0, o meu resultado vai ser sempre 0.
Então, se a minha base for zero, o resultado vai dar zero. Porque 0 vezes 0 vezes 0 sempre vai dar zero. Então, qualquer que seja aqui o meu expoente, a minha base sendo zero, o resultado vai dar zero. Outra. Quando agora nós vimos o 1 no expoente e o 1 na base. Vimos o 0 na base, agora vamos ver o 0 no expoente. Então, eu vou colocar aqui 2 elevado a 0. Então, a gente vê na regra que toda vez que eu tiver uma base que o expoente for 0, o resultado da potência vai ser sempre 1. Mas por que o resultado vai dar sempre 1? Da onde saiu isso? Da onde surgiu isso? Então, eu vou pegar um exemplo da potência de base 2, mas eu posso fazer isso com qualquer base que vai dar o mesmo resultado. A gente vai provar que isso é verdadeiro, que toda vez que o expoente for 0, o resultado vai dar 1. Então, eu vou colocar aqui 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5. Vamos começar aqui com 2 elevado a 3. Quando eu coloco 2 elevado a 3, aí eu colocar o 2 3 vezes, certo? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Quanto que vai ser 2 elevado a 2? Eu colocar o 2 duas vezes. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, aqui em cima é 4. Então, suponhamos que eu conheça só o valor aqui do 2 elevado a 3, que eu sei que é 8. E eu queira encontrar qual é o valor de 2 elevado a 4. Aumentou uma unidade no expoente. Então, quando aumenta uma unidade no expoente com a mesma base, o que nós vamos fazer? Vou pegar o resultado que eu já conheço e vou multiplicar pela minha base, que no caso é 2. Então, aqui, se 2 elevado a 3 é 8, para mim encontrar o 2 elevado a 4, eu vou pegar o 8 e multiplicar por 2. 8 vezes 2, que vai ser 16. Mesma coisa aqui, tenho 2 elevado a 4, quero encontrar o 2 elevado a 5. Aumentou uma unidade no expoente, manteve a mesma base. Vou pegar o resultado que eu tenho e multiplicar pela base, que é 2. 16 vezes 2, 32. Então, quando eu tenho aqui uma potência, eu quero encontrar uma com expoente com uma unidade maior, eu vou multiplicando pela base. Agora, se eu quero fazer o processo contrário, se eu tenho aqui 2 elevado a 3, eu quero encontrar um que o expoente vai estar diminuindo uma unidade, nós vamos fazer o contrário, o inverso. Em vez de multiplicar, nós vamos dividir pela base. Ou seja, 8 dividido por 2, 4. Agora eu quero encontrar 2 elevado a 1. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar esse 4 e dividir pela base 2. 4 dividido por 2, 2. Vamos encontrar agora 2 elevado a 0. 2 elevado a 1, eu sei que é 2. Como eu quero encontrar 1, está diminuindo uma unidade no expoente, vou dividir mais uma vez pela base. 2 dividido por 2, 1. Então, por isso que toda vez que eu tiver aqui uma potência onde o expoente é 0, o resultado vai dar sempre 1. Você vai precisar fazer tudo isso toda vez que eu colocar um expoente 0? Não, nós só fizemos isso para mostrar de onde surgiu essa regra. Por quê? Que todo número elevado a 0 sempre vai dar 1. Então, toda vez que eu colocar um número elevado a 0, vai dar 1. Se eu coloquei ele aqui, uma fração, e elevei ela a 0, vai ser a mesma coisa. O resultado também vai dar 1, tá? Então, toda vez que eu vou elevar um número aqui, onde meu expoente é um 0, o resultado vai dar 1 mesmo. As propriedades da potência. Então, nós temos aqui as propriedades das potências que nós vamos ver. A primeira propriedade da potência que nós vamos estudar é a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Então, eu vou colocar aqui, genericamente, representando, né, A vezes o A, porque é multiplicação de potências de mesma base. Vou colocar M e N para representar os meus expoentes. Então, toda vez que eu tiver multiplicação de potência que tem a mesma base, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e vou somar os meus expoentes. Então, agora vamos colocar números para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, se eu tenho aqui
2 elevado a 7, 2 elevado a 4. Ó, eu tenho uma multiplicação de potências. A base é a mesma. O que eu vou fazer? Vou repetir a base, então vou colocar, não vai multiplicar, colocar 4 aqui. Vai colocar a base que está aparecendo, que é 2. E nós vamos fazer o que com os expoentes? Somar. Então, aqui vai ficar 7 mais 4. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 11. Não é para resolver agora, nós só estamos aplicando as propriedades da potência para transformar em uma única potência, tá? Aqui nós colocamos 2 vezes, mas pode acontecer assim, ó, de aparecer mais de 2 vezes, 3, 4 vezes a mesma base. Vai ser o mesmo processo. Aqui eu coloquei 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 7 vezes 3 vezes 3 elevado a 2. Tá vendo que aqui não apareceu expoente? Quando não aparece expoente, é o número 1. Nós vamos fazer a mesma coisa, ó, as bases são todas iguais. Então, nós vamos colocar aqui o número 3 e nós vamos somar os expoentes que estão aparecendo. 2 mais 7 mais 1 mais 2. Repete e soma até lá. 2 mais 7, 9. 9 mais 1, 10. 10 mais 2, 12. Vai ficar 3 elevado a 12. Se ao invés de número tiver letras, mesma coisa. Vou colocar um X aqui. A base agora está representada por uma letra, o X. É a mesma letra, então eu vou repetir e vou somar o que está aqui em cima. 5, 1 mais 2, 7. Então, vai ficar X elevado a 7. Mais uns exemplos. Ainda de multiplicação. Isso é da primeira potência ainda. Multiplicação de potências de mesma base. E se eu colocar números decimais aqui na minha base? Mesma coisa. A minha base, ela pode estar com número inteiro, pode estar com número decimal, pode estar com fração, pode estar com letra, que você vai repetir o mesmo processo. Você vai ver, a base é igual, então nós vamos repetir a base e somar o que está no meu expoente. 3 mais 2 é igual a 5. Então, vai ficar 0,5 elevado a 5, só aplicando a propriedade da potência. Isso só serve para quando for potência de mesma base. Se eu colocasse assim, 2 elevado a 5, 2 elevado a 3 e 8. Eu tenho bases iguais aqui? Não. Aqui eu tenho duas bases que são iguais, né? Que é 2, mas aqui eu tenho um 8. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver se eu consigo transformar esse 8 numa potência de base 2. Vamos fazer lá fatorando. Quando acontecer de você conseguir, você vai fatorar e transformar na mesma base para depois você aplicar a propriedade. Porque você não pode colocar aqui e somar aqui, colocar 10 e colocar o expoente, tá? Ou multiplicar aqui os números. Você vai ter que aplicar a propriedade primeiro da potência. Para isso, eu tenho que transformar na mesma base. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, o que ficou aqui na minha fatoração? O número 2, quantas vezes? 3 vezes. Então, aqui eu vou trocar o 8 por isso daqui, por 2 elevado a 3. Eu vou reescrever isso. Vai ficar 2 elevado a 5, que já estava aqui. 2 elevado a 3 e... de novo, 2 elevado a 3, que é o que deu 8 fatorado. Agora, está na mesma base. Agora, eu posso resolver. Só somando os expoentes. Já vou somar direto aqui, tá? 5 mais 3, 8. 8 com mais 3, 11. Vai ficar 2 elevado a 11. Então, eu falei que a multiplicação de potência na mesma base, nós vamos somar os expoentes. E aqui no meu caso, todos os exemplos que eu coloquei expoentes naturais, né? Inteiros positivos. E se aparecer
um expoente inteiro negativo. Como que nós vamos colocar? Por exemplo, se eu coloco aqui 2 elevado a 7, 2 elevado a menos 3. Ó, apareceu o sinal de menos aqui. Vamos repetir a base e vamos colocar aqui o mais, que é daqui, ó, da fórmula. E como apareceu negativo, o número que for negativo, nós vamos colocar ele dentro do parêntese primeiro. Menos 3 dentro do parêntese. Nesse caso, eu tenho, ó, dois sinais sem ter números entre eles. O sinal de mais e o sinal de menos. O que nós temos que fazer primeiro? A regra de sinal aqui. Mais com menos vai ficar menos. Então, eu vou repetir o 7. E esses dois sinais eu vou trocar por menos, porque é o que deu na regra de sinal. E vou repetir o número que está na frente. 7 menos 3, 4. Então, ficou 2 elevado a 4. Outro exemplo, se o negativo estiver aqui na frente, vamos colocar o menos 7 aqui agora. E aqui o 3 positivo. Nós vamos repetir o 2, o menos vamos colocar aqui dentro do parênteses para não confundir. O mais aqui da fórmula e vou repetir o 3. Aqui eu não preciso fazer regra de sinal porque eu não tenho sinais juntos, sem ter número entre eles, né? Todos os sinais têm número entre eles. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos lembrar, pensar, menos é aquilo que eu devo, mais é aquilo que eu tenho. Então, nesse caso, eu devo 7 e eu tenho 3. Vai dar para pagar o que eu devo se eu só tenho 3? Não, não vai. Então, como não vai dar para pagar, eu já sei que eu vou ficar devendo. Então, vai ficar negativo. Se eu tenho 7 e eu pago 3, vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 4. Então, 2 elevado a menos 4. Um outro, com a mesma base, estou colocando aqui ainda, mas vamos colocar agora os dois negativos. Vou repetir, lembrando que for negativo, vamos colocar lá dentro do parênteses para não confundir. Mais, e aqui o menos. Tem que fazer a regra de sinal agora? Tenho, aqui ó, tenho dois sinais sem ter números entre eles. Então, vai ficar o menos 7, que já está aqui, mais com menos vai ficar menos. Aí aqui, menos 7 com menos 3. Lembra que eu falei menos aquilo que a gente deve? Eu estava devendo 7. Eu paguei alguma coisa? Não. Fui lá e gastei mais 3. Quanto que eu fiquei devendo? Fiquei devendo 10. Ah, mas não tem que fazer regra de sinal? Menos com menos vai virar mais? Não. Nós só vamos fazer regra de sinal quando acontecer de ter sinais sem ter números entre eles, ou se não, se estivesse multiplicando ou dividindo aqui. Se fosse 7 vezes 3, aí quando for uma multiplicação ou divisão, a gente faz a regra de sinal. Quando for só adição e subtração, não. Então, vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade é a divisão de potências de mesma base. Então, vamos colocar na forma genérica primeiro. Nós vamos colocar o A aqui, M, os dois pontinhos aqui representando a nossa divisão, nosso símbolo da divisão. E o que vai mudar? Na multiplicação, repetir a base, aqui também nós vamos repetir a base. Só que lá nós somávamos os expoentes, agora nós vamos subtrair os expoentes. M menos N. Vamos para o exemplo. 2, 7, dividido por 2 elevado a 3. Mesma base e divisão. Vamos repetir e vamos subtrair os expoentes. Vai ficar 7 menos 3, que vai ser 4. 2 elevado a 4. A divisão, ela pode aparecer assim, gente. Vou usar uma letra agora, tá? Ou ela pode aparecer assim, na forma de fração. Vai ser a mesma coisa na hora de resolver, tá? Pode aparecer com os dois pontinhos ou aqui com a nossa barrinha de fração, que é uma divisão também. A fração é uma divisão. Então, nós vamos... Qual é a base? X. Nós vamos repetir o X e fazer o que com os expoentes? Primeiro menos o segundo. Então, 10 menos o 5. Então, vai ficar 10 menos 5, 5. X elevado a 5.
Pode ser com número natural, pode ser com fração, pode ser com número decimal, pode ser com letra. Mesma coisa que nós fizemos na outra propriedade. Pode ser, desde que a base seja igual. Nós só vamos aplicar essas propriedades para as bases que são iguais, tá? Aqui nós colocamos todos os expoentes naturais positivos, né? Os inteiros positivos, os naturais. Agora nós vamos colocar um exemplo com a nossa base com expoente negativo. Então, nós vamos colocar aqui 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a menos 3. O que nós vamos fazer? Repetir a base. O que for com sinal de menos, vamos colocar lá dentro do parênteses. Repete o 10, só que agora aqui é menos na fórmula. E o menos daqui. O que nós temos que fazer quando temos dois sinais juntos, sem ter números entre eles? Regra de sinal. Então, aqui vai virar mais. Menos com menos vai virar mais. Então, vai ficar 10 mais 3, que vai ficar 2 elevado a 13. Certo? Se fosse o negativo aqui na frente, menos 10 e aqui o 3 positivo. A gente ia fazer, coloca o menos 10 dentro do parênteses para não confundir o sinal. O menos aqui da operação e aqui como é positivo não precisa pôr. Então, vai ficar o quê? Menos 10 e menos 3, não precisa fazer a regra de sinal. Estava devendo isso, fui lá e gastei mais isso. Vou ficar devendo menos 13, devendo 13. Certo? Então, primeira propriedade, multiplicação de potências de mesma base. Segunda propriedade, divisão de potência de mesma base. E a terceira propriedade que nós vamos estudar é potência da potência. Agora a base vai aparecer uma vez, mas vai aparecer mais expoentes. Então, na forma genérica, que ficaria o A representando a base, o M e o N representando os expoentes. Então, aqui a gente precisa repetir a base e multiplicar os expoentes. Exemplo, 2 elevado a 5 elevado a 3. Nós vamos repetir a base, que é o número maior, e multiplicar os expoentes que estão aqui. Vai ficar 5 vezes 3, que vai ficar 2 elevado a 15. Se fosse aqui com uma letra, vou colocar aqui o Y, menos 2, menos 3. Vou repetir a base, que é o meu Y, multiplicar aqui os meus expoentes. 2 vezes 3, 6. Menos com menos, mais. Aí aqui tem que fazer a regra de sinal. Vai ficar Y elevado a 6. Se tivesse aqui 5 elevado a 2 elevado a menos 4, vou repetir a base, que é o meu 5, multiplicar os expoentes. 2 vezes 4, 8. Mais com menos, menos. Então, ali ficaria menos 8, certo? Pode ser também letra, número decimal, vai resolver do mesmo jeito, certo? A quarta e a última propriedade da potência. Nós vamos colocar, vai valer tanto para multiplicação quanto para divisão, mas quando for potências com bases diferentes. Então, aqui eu vou colocar o A e o B representando bases diferentes e o mesmo expoente. Como que eu vou fazer? Eu posso separar, vou separar minhas bases elevado cada uma delas ao mesmo expoente. Então, aqui A elevado a M e B elevado a M. Por exemplo, se eu tiver aqui 2 vezes 3 elevado a 4, então eu posso separar e reescrever assim, 2 elevado a 4 vezes o 3 elevado a 4. Posso aplicar essa propriedade quando for a base diferente. Ou pode ser também com uma divisão. Então, por exemplo, se eu colocar aqui A e o B representando as bases elevado a M. Vou separar também A elevado a M
dividido por b elevado a n. Um número. Vou colocar aqui o 2 dividido por 5 elevado a 2. 2 elevado a 2, essa base elevada a esse expoente. Vou repetir o sinal da operação. E agora essa base também elevada ao mesmo expoente, porque está dentro do parêntese. Isso só pode ser feito quando for multiplicação ou divisão de bases diferentes. Se por um acaso eu colocasse isso daqui, 5 mais 2 elevado a 3, ou 5 menos 2 elevado a 3. Não posso separar e escrever assim, ó. 5 elevado a 3 mais 2 elevado a 3. Isso tá errado, tá? Não pode. Nesse caso, a gente só pode fazer isso, separar quando for multiplicação ou divisão. O que a gente teria que fazer nesse caso? Somar 5 mais 2, 7. Soma o que está lá dentro e depois resolve a potência que está lá, o expoente. Aqui, mesma coisa. Não poderia colocar 5 elevado a 3 menos 2 elevado a 3. Isso está errado. Vai ter que subtrair aqui para depois elevar a 3. 5 menos 2, 3. 3 elevado a 3. Então, olha, bases diferentes. Só posso fazer isso quando for multiplicação ou divisão. Adição e subtração não pode. Outro caso que nós vamos ver da potência são as potências de base 10. Tenho aqui a potência de base 10. Potência de base 10. Tenho 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Vou colocar aqui o 10 elevado a 4. O que nós vamos fazer? Vou repetir a base duas vezes. Então, vou colocar aqui 10 vezes 10. 10 vezes 10 vai ser 100. Se eu colocasse aqui, vou repetir a base quantas vezes? 3. Então, vai ficar 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10 vai dar 1000. Mas toda vez que eu tiver aqui o 10 na minha base, eu não preciso ficar fazendo essa multiplicação. Como que eu posso fazer para facilitar os nossos cálculos? Toda vez que aqui for 10, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o número 1 e o meu expoente indica a quantidade de zeros que eu vou acrescentar. Como o meu expoente é positivo, vou acrescentar o meu zero à direita do número 1, aqui na frente do 1. Então, como tem 2, aqui eu vou colocar 2 zero. Mesmo resultado que tinha dado lá na minha multiplicação. Aqui, a base é 10 novamente. Vou colocar o 1. 3 é a quantidade de zeros que eu vou acrescentar. Como ele é positivo, à direita do 1. Então, 1, 2, 3. Mesmo resultado que tinha dado ali. 10 elevado a 4. Como é 10, eu vou colocar o 1. E nós vamos ver quantos zeros eu vou acrescentar? 4. Então, 1, 2, 3, 4. 10 elevado a 4 vai dar 10.000. E se o meu expoente aqui fosse negativo? Se ao invés de eu colocar aqui 2, fosse menos 2, menos 3 e menos 4, como que eu faria? Vamos acrescentar, colocar o 1 e vamos acrescentar quantos zeros? 2. Só que quando ele é negativo, eu não vou colocar a direita do número, eu vou colocar a esquerda, antes do número 1. Então, quantos zeros eu vou colocar antes dele? 2 zeros. Então, eu vou colocar o 0, outro 0. E sempre uma vírgula depois do primeiro 0. Aqui, 10 elevado a menos 3. Vou colocar 1. E quantos zeros antes? 3. 1, coloca uma vírgula, 2, 3. 0,001. 10 elevado a menos 4. 1 e 4, 0. 1, 2, 3, 4. Então, base 10. Vamos colocar 1 e acrescentar 0. Se o meu expoente for positivo, 0 à direita do número 1. Se o meu expoente for negativo, 0 à esquerda do número 1 e acrescenta sempre uma vírgula depois do primeiro 0.
Eu expliquei como resolve potências, tanto de número decimal na base, ou de fração, ou de número positivo, número negativo, né, na minha base. Mas sempre meus expoentes, sabe, que eu estava resolvendo as potências, ele era um número natural, um número positivo. Mas e se eu colocar aqui a minha base positiva, mas o meu expoente for negativo na hora de resolver? Nós só vimos aqui com o expoente negativo na aplicação das propriedades, mas nenhuma resolução. E agora nós vimos também na base 10, né? Mas aí a gente não fez o processo, só acrescentou os zeros. Como que nós iríamos fazer? Primeiro, toda vez que eu tiver uma potência que o meu expoente é negativo, para mim poder resolver essa potência, eu tenho que tirar esse negativo aqui do expoente. Como que eu vou fazer isso? Eu vou inverter a minha base. O que é inverter? Então, pensando numa fração, o meu numerador vira denominador e o meu denominador vai virar um numerador, ou seja, o número de cima vai para baixo e de baixo vai para cima. Então, uma coisa que eu não tenho uma fração, só tenho o número 4, mas todo número pode ser escrito na forma de uma fração. Então, 4, e aqui, como não apareceu o meu denominador, vamos colocar o número 1. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inverter isso para mim tirar o meu sinal negativo. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o meu 1 aqui em cima e o meu 4 aqui embaixo. Aí eu vou pegar e vou elevar a esse expoente, só que agora sem o sinal de menos, porque quando eu inverti, eu tirei o sinal de menos. Agora nós vamos resolver. Vou repetir isso 2 vezes. 1/4 vezes 1/4. De cima multiplica pelo de cima e o de baixo multiplica pelo de baixo. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Então, aqui 4 elevado a menos 2 vai dar 1/16 em forma de fração, certo? E se já tiver na forma de fração, se tivesse aqui 1/2 elevado a menos 3, o que eu vou fazer? Vou tirar esse negativo, invertendo isso. O 2 para cima e o 1 para baixo. Só que com o 1 aqui embaixo não precisa pôr, eu posso tirar ele. Então, vai ficar 2 elevado a 3, que vai ser 8. Se a minha fração não tiver um número diferente de 1, 2/3 elevado a menos o 2. Primeiro vamos tirar o negativo, invertendo essa fração. O 3 vai para cima e o 2 vai para baixo. Agora ele vai ficar elevado a 2, mas a 2 positivo. Aí nós vamos repetir. 3/2 vezes 3/2. 3 vezes 3, que vai dar 9. 2 vezes 2, que vai dar 4. Vai dar 9/4, certo? Aí se eu tivesse aqui... vamos colocar aqui o outro número, então não deu espaço ali para me explicar. 2 elevado a menos 2. A gente tinha feito, mas eu não falei porque pode ser que nos exercícios peçam para vocês deixar o resultado não em forma de fração, mas em número decimal. Só para a gente lembrar que isso nós já vimos as operações com os números racionais, mas vamos dar uma relembrada. Então, a primeira coisa, nós vamos inverter. Como não tem nada aqui, vamos colocar o 1 em cima e o 2 embaixo. Agora eu vou elevar 2 sem o sinal de menos. Então, vai ficar meio vezes meio. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Deu 1/4, mas lá no minhas respostas está com número decimal. Como é que eu transformo uma fração em número decimal? O numerador divide pelo denominador. Então, vamos colocar 1 dividido por 4. Não dá. Então, o que nós vamos fazer? Acrescenta um 0 e um 0 aqui. 10 maior que 4? Então não precisa acrescentar mais 0. Vamos ver 4 vezes quanto que dá 10 ou chega próximo de 10. 4 vezes 2, que vai ser 8. 10 menos 8 vai ser 2. O que nós vamos fazer? Colocar mais um 0 aqui. Aqui não precisa mais pôr, porque nós já colocamos 0 e a vírgula. 4 vezes quanto que vai dar 20 ou próximo de 20? 4 vezes 5, que deu 20 mesmo. Então, se fosse para dar esse resultado em número decimal, é só pegar o numerador e dividir pelo denominador, que no caso o resultado seria 0,20.
25. Então, nós encerramos aqui a nossa primeira aula sobre potências e propriedades das potências.